Estamos começando mais um MapaCast, esse que é o podcast oficial da minha agência Mapa Digital, e estamos aqui toda quinta-feira, ou faça chuva, faça sol, meio-dia aí na sua telinha. E hoje nós estamos aqui novamente com o pastor Edson Dantas e vamos dar continuidade àquele estudo de Efésios. Quem assistiu aí o primeiro episódio, se você não assistiu, eu vou deixar aqui na descrição. Vai lá, assiste esse episódio que foi bênção demais, falando sobre as armaduras, né? Dentre elas, vamos finalizar hoje. Ficou faltando duas, não foi, pastor? Isso. Ficou faltando a gente falar sobre duas armaduras e aí voltamos com essa série e vocês sabem que teremos outras. Inclusive, eu vou até colocar também aqui na descrição uma que eu gravei semana passada com o irmão Caetano, que esteve aqui novamente no nosso podcast depois de um ano falando sobre o arrependimento de Davi. Foi uma bênção todo esse episódio falando ali sobre esse salmo. Então, se você não se inscreveu ou não é inscrito ainda no nosso canal, se inscreve aí, benção. Não te custa nada, se inscreve no nosso canal e deixa o seu like nesse vídeo também. E se o Senhor falar com você em algum momento, deixa seu comentário aqui nesse vídeo, deixa a gente saber o que é que o Senhor tem comunicado a você. Então vamos lá, pastor, seja muito bem-vindo aqui à série de Efésios das Armaduras de Deus. Muito bem, graças a paz, um prazer estar aqui novamente com você e com todos os ouvintes. Glória a Deus. Vamos lá, pastor, como foi a repercussão desses aqui que nós gravamos falando sobre... Foi 5 que nós falamos da outra vez, não foi? Isso. Foi. Falamos sobre 5 e agora vamos falar mais 2 que ficou faltando sobre as armaduras de Efésios. Eu sei que é algo extremamente crucial, como nós falamos no outro episódio, né? A importância do cristão ter essa consciência de como nós precisamos nos revestir dessa armadura, declarar, né? Como foi falado também, tudo isso, cada parte delas. Então, vamos dar continuidade aí a esse assunto. Muito bem, seria interessante nós lembrarmos de que é impossível para um crente regenerado, nascido de novo, habitado pelo Espírito Santo, selado com o Espírito Santo, tendo o Espírito Santo como penhor da vida eterna, Sim. É impossível para uma pessoa assim, que está em comunhão com Deus, que está procurando fazer a vontade de Deus, mesmo errando, mas quebrantando imediatamente, confessando o pecado, abandonando, é impossível que ele venha ter uma possessão demoníaca. É importante a gente colocar isso. O crente, ele não deve ter medo de ser possuído pelo inimigo se ele está em comunhão com Deus. Ô, pastor, se ele nasceu de novo. Sim, eu já ouvi dizer, não sei se realmente faz sentido, mas uma pessoa batizada, por exemplo, no Espírito Santo, eu já ouvi falar que é impossível dessa pessoa ser possessa por demônios, né? Eu nunca vi, não sei se isso pode acontecer. Nós temos que entrar nessa questão do batismo com o Espírito Santo, porque existem duas correntes. Existe uma corrente teológica que diz que o batismo com o Espírito Santo ele se dá no ato da conversão. É o ato inicial para a vida cristã. É quando o Espírito Santo introduz uma pessoa ao corpo de Cristo. Então, esse seria o batismo com o Espírito Santo. Já no meio pentecostal, neopentecostal, no meio mais carismático, há a compreensão de que o batismo com o Espírito Santo é uma segunda bênção. É algo que vem depois da regeneração. Independentemente se a pessoa crê no batismo como um ato inicial ou como uma segunda bênção, é importante dizer que se a pessoa é crente, ela jamais vai ser possuída pelo inimigo. Por quê? Porque nela habita o Espírito Santo. Amém, creio nisso também. O que vai caracterizar uma pessoa como tendo nascido de novo é a presença do Espírito Santo. O Romano deixa isso muito bem claro. Que se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, o que vai caracterizar uma pessoa que nasceu de novo, foi regenerado, é a presença do Espírito Santo. Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14 diz: E vós, depois que ouvides a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Então, nós somos selados com o Espírito Santo depois que nós ouvimos a palavra, cremos, e aí nós somos selados. Então, é possível
que um demônio venha habitar no mesmo corpo onde está a presença do Espírito Santo. É verdade. Isso é impossível. Agora, o que é possível é a opressão. E aí a gente vê sim. alguns crentes que, por uma razão ou outra, têm tido uma vida oprimida. E aí, nessa opressão, é que entra a questão da batalha espiritual. Sim. Né? Efésios, no capítulo 6, no versículo 10, nós vamos já deixar bem claro o que o texto diz, que nós vivemos uma luta espiritual invisível, Sim. mas real, constante, diária, e nós precisamos estar atento a essa batalha espiritual. Ele fala: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Isso, que é a primeira atitude que nós devemos ter nessa batalha espiritual. Nós devemos nos fortalecer no poder de Deus. Sim. Nós não temos poder em nós mesmos. É muito importante a gente deixar isso bem claro. Né? Hoje existe uma certa afirmação do empoderamento do homem, do protagonismo do homem, como que se o homem tivesse todas as condições por ele mesmo de realizar e fazer. A Bíblia é muito clara quando diz que todo bem, toda boa dádiva vem de Deus. Sim. Então, o homem, do ponto de vista espiritual, ele não tem potencialidade nenhuma. Ele precisa de Deus, ele precisa do Espírito Santo, ele precisa do alto para vencer as situações da vida. Existe um aspecto na teologia que é a questão do livre-arbítrio. Então, quando nós pensamos no livre-arbítrio, do ponto de vista da busca por Deus, o homem não tem livre-arbítrio. Porque o homem sem Cristo está morto, espiritualmente falando. Qual é o poder que uma pessoa morta tem? Qual é a iniciativa que uma pessoa morta tem? Está muito claro lá em Efésios capítulo 2, quando fala que o homem sem Cristo, ele é morto, ele está escravizado e ele está sobre uma força maligna que atua nesse mundo tenebroso. Então, essa pessoa não tem livre-arbítrio para buscar a Deus. Mas ele tem livre-arbítrio para as demais coisas. Para todas as outras coisas, o homem tem a capacidade de decidir. Ora, essa roupa que eu estou aqui foi uma decisão minha, na realidade foi da minha esposa. Mas então deu outro exemplo. Mas o sapato foi uma decisão minha, o horário foi uma decisão minha de chegar. Então, tem várias coisas que nós decidimos. Mas, do ponto de vista espiritual, das coisas divinas, nós dependemos 100% de Deus. Então, nós precisamos, nessa batalha espiritual, estar consciente de que não existe poder em nós mesmos. O poder está em Deus. Né? Amém. Nós não vamos enfrentar o demônio em nosso nome. Nós enfrentamos os demônios no nome de Jesus. em nome de Jesus. E aí é que está. O nome de Jesus é poderoso. Verdade. O diabo já foi derrotado, já foi envergonhado, já foi anulado na sua força maior. E o diabo só pode agir se Deus permitir. Só age até onde Deus permite. O caso de Jó é um exemplo muito claro quanto a isso. Mas temos que nos revestir no poder de Deus. E nós nos revestimos no poder de Deus através da palavra. Né? E eu estava fazendo a minha devocional hoje, em 2 Crônicas, capítulo 24, e a gente constata uma coisa tão triste, Edjan. Veja só o que diz o texto. Então disse Ilquias, o sacerdote, ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. Veja que coisa terrível isso. O livro estava perdido, Edjan, na casa do Senhor. O livro da lei perdido na casa do Senhor. E isso, de uma forma simbólica para os nossos dias, mostra que, às vezes, a palavra de Deus está perdida na igreja. Verdade. Às vezes está perdida dentro de casa, às vezes está perdida na nossa vida. Porque, apesar de conhecer, se a gente não vive esse poder da palavra, não está fazendo efeito na nossa vida. E hoje nós temos visto tantas igrejas que têm se afastado da palavra.
tem dado uma ênfase muito grande a situações extras, a eventos, a apresentações, a performance e a palavra que deve ser a base, que deve ser o sustentáculo da nossa fé, ela está perdida em muitos templos, em muitas igrejas. Quando a gente observa, olha, sair da palavra, fugir da palavra, não dar prioridade à palavra, é um risco muito grande que se corre. Verdade. Isso a gente vê na igreja romana, isso aconteceu com ela. Por quê? Porque ela entende que a palavra tem uma importância, não é? Mas deve ser acrescentada a tradição e o magistério. Então, no momento que você acrescenta a palavra tradição e magistério, você se abre para ensinos e doutrinas e credos humanos e invenções humanas. E aí a gente vê a igreja romana se afastando da palavra, se afastando da verdade de Deus, porque abriu, porque acrescentou. E lá em Apocalipse, a palavra do Senhor é muito clara quando diz que nós não podemos nem acrescentar e nem diminuir. Infelizmente, a palavra tem estado perdido em algumas vidas, em algumas famílias, em algumas igrejas. O fundamento é a palavra. Então, nós devemos nos fortalecer no poder de Deus. Amém. E uma outra coisa que nós vimos é que nós devemos estar atentos às estratégias de Satanás. Né? E quais são as estratégias? As ciladas, o dia mau, e os, recapitulando o que nós falamos na outra, não foi? E os dardos inflamados. Esses dardos inflamados, ele vem muito através de palavras, aquelas palavrinhas, aquelas atitudes, né? O que eu acho interessante, Ivadir, é que nós precisamos compreender a natureza da igreja. A igreja de Jesus Cristo não é uma igreja neste mundo e no tempo presente perfeita. Não é. Ela é composta de trigo e de joio. Quando a gente lê 1 Coríntios é um livro muito interessante de se estudar. Paulo ele começa a dizer, no versículo 2, ele diz assim, a igreja de Deus que está em Corinto. Veja que coisa linda. A igreja de Deus. Então ele está dizendo que a igreja é de Deus. E que está localizada lá em Coríntios. Aí vamos lá. E como era essa igreja? Essa igreja tinha tantos problemas, essa igreja tinha tantas situações de dificuldade de relacionamento, compreensão em relação à doutrina da ressurreição, a postura em relação à Santa Ceia, disciplina, a relações interpessoais, divisões. E um grupo que se dizia de Paulo, outro se dizia de Apolo, outro se dizia de Pedro, e outros se achavam mais espirituais. Nós não somos nem de Paulo, nem de Pedro, nem de Apolo, nós somos de Jesus. Mas com a mesma atitude carnal dos outros grupos. Então, a igreja de Corinto, ela é um retrato da igreja moderna, da igreja contemporânea, da igreja dos nossos dias, com muitas dificuldades. Mas o que é que Paulo diz? A igreja de Deus. Essa igreja de Deus. Porque é mesmo, né? A igreja hoje, ela não é perfeita, ela está no processo de aperfeiçoamento. E esse aperfeiçoamento, ele vai se planificar na vida de Cristo. Então, quando Jesus Cristo voltar a segunda vez, os mortos vão ressuscitar já no corpo glorificado, mas mantendo a sua estrutura original. E nós, os vivos, se estivermos vivos naquele dia, nós vamos nos encontrar com os mortos ressuscitados já em glória e vamos ser arrebatados para estar com o Senhor. E aí vem essa transformação, onde nós seremos semelhantes ao Senhor Jesus. Aí sim, num estado de perfeição. Mas enquanto nós estamos aqui, enquanto nós estivermos aqui, vai ter dificuldade, porque a igreja é uma realidade. Igreja também é um lugar de maior prova da nossa fé. Isso é verdade. O negócio para aperfeiçoar um ser humano é a igreja. Isso. Você usou a palavra certa. A igreja é o instrumento de aperfeiçoamento da vida cristã. Porque é naquele ambiente, nos relacionamentos, em que a nossa fé vai ser provada, vai ser testada, vai ser ali
em que nós vamos ser testados em relação a perdão, em relação ao tratamento, em relação ao respeito, em relação a não passar informações sem sem a devida verificação de que aquilo ali é realidade. E às vezes de coisas que aconteceram que a pessoa já se arrependeu, já ajustou a vida com Deus, mas as pessoas fazem questão de repetir isso aí. Isso é uma atitude carnal, pecaminosa, que prejudica, que não leva a nenhum benefício espiritual. Então a igreja é um lugar em que alguns têm perdido a fé na igreja, porque não sabem e não compreenderam a natureza da igreja. A igreja é esse instrumento de aperfeiçoamento, sim. Por isso que é necessário termos a compreensão de que na igreja tem trigo e tem joio. E Jesus disse assim, não queira tirar o joio não, porque se parece, trigo e joio se parecem muito. Essa é uma missão que pertence a Deus. Correto. Que ele vai enviar os anjos, e os anjos é quem vão fazer a separação. Aí sim vai ter a revelação de fato de quem é de Deus e quem não é. Mas realmente nessa passagem Jesus deixa bem claro aí com Pedro, né, nessa conversa, ele dizendo, não, deixe que eles cresçam juntos. Então, de fato, é uma vontade de Deus. Uma vontade de Jesus, deixe que eles cresçam juntos, porque de fato só Deus vai fazer essa separação e só ele tem essa capacidade de julgamento. Né? Porque Deus nos sonda de forma muito mais profunda, né? Nós não temos essa capacidade de falar sobre um ser humano de forma tão profunda, porque nós olhamos por fora, mas Deus conhece o coração. Né? Quando a gente olha para Davi, se nós congelarmos a história de Davi no ato do pecado dele, ou depois, logo em seguida, quando ele prepara a carta de próprio punho, entrega para o soldado levar para a linha de frente, e ali estava decretado a morte dele. Ele foi responsável pela morte, ele mentiu, ele foi terrível. Aquela fase ali de Davi... Fiel homem, né? Que não abriu nem a carta. Aquela fase ali foi terrível. Se nós congelarmos aquela fase da vida de Davi, vamos dizer, ele é um monstro. Isso aí não é de Deus de jeito nenhum. Esse daí está muito longe de ser um homem segundo o coração de Deus. Só que ele se arrependeu. Ele se arrependeu. Sim. E a mudança foi grande. Né? Um outro evento interessante na vida de Davi é em relação a ele como pai. Como rei, ele pode dizer nota 10. Agora como pai, zero. Pai, zero, no primeiro momento. No primeiro momento. Na criação de Absalão, de Amnon, naquela situação ele foi um pai muito omisso e negligente. Só que tem um detalhe, ele aprendeu. Do mesmo jeito que ele se arrependeu e mudou em relação à questão familiar com Batseba e com os filhos, ele vai aprender com o erro que ele cometeu com os seus filhos, e ele vai ter uma postura totalmente diferente com Salomão. Com Salomão, ele vai ser um pai presente, ele vai ser um pai que vai instruir a Salomão, e ele chega a dizer assim, seja homem. Veja, e hoje alguns pais estão precisando dizer isso para os seus filhos. É verdade. Está precisando, né? Não pensando, está precisando olhar assim para as crianças, seja homem. Seja homem. Ô, pastor, porque de fato eu até estava conversando hoje com as pessoas, foi ontem, na verdade, eu estava conversando com as meninas aqui da equipe. Eu disse, gente, uma das, para mim, na minha visão, uma das primeiras coisas que eu vejo o nível de imaturidade de uma pessoa, ela não saber reconhecer seus erros. Sabe aquela pessoa que fica sempre arrumando desculpa para tudo? Ela nunca tá errada. Todo mundo tá errado. Ela nunca tá errada, né? Então, é uma pessoa que sempre coloca... E essa pessoa vai ser muito difícil de crescer e amadurecer, porque ela tá terceirizando o tempo todo as responsabilidades para os outros, né? E para mim, a premissa do crescimento, do amadurecimento, é reconhecer. Não tem como você crescer se você não reconhece que você fez o negócio, né? Veja, Absalão, ele morreu com a faixa dos 22 anos. Quando Absalão morreu, Salomão tinha a faixa de 11 anos.
E ali nós vamos ver Davi chorando por Absalão durante muito tempo, que foi até uma causa de constrangimento para os demais soldados que se empenharam para vencer aquela batalha, mas Davi aprendeu. E aí quando ele trata com Salomão, ele dá essa instrução: seja homem, procure ter sabedoria. Ele instrui, ele intercede por Salomão. Quando Salomão assume o trono, que Deus aparece a ele, Deus pergunta: o que você quer? Aí ele diz: eu quero sabedoria. Porque o pai tinha dito, né? O pai tinha ensinado. Ali foi o legado de Davi. Davi aprendeu. Né? E aí a gente observa de que a igreja tem essas situações que nós não podemos congelar o erro de ninguém, porque o erro é um processo que nós podemos aprender com ele, porque a gente erra, é natural, da natureza humana, mas Deus disciplina, e a disciplina de Deus visa a correção, visa o amadurecimento. Então, essa batalha espiritual, tudo isso aí está dentro do campo da batalha espiritual. A gente pensa que não, mas sim, porque é a maneira com que a gente enxerga o outro, é a maneira com que a gente trata o outro. E às vezes nós é que estamos sendo esses dardos inflamados do maligno contra o irmão. Quando a gente acusa, quando a gente difama, quando a gente fofoca, quando a gente diz coisas que cabem somente a Deus dizer, como emitir um juízo. Então aqui a segunda lição, né? A terceira lição é que nós devemos nos revestir de toda a armadura de Deus. Então nós vimos que existem 5 peças, aliás, 6 peças na armadura de Deus. Existe o cinto, que diz respeito à verdade, a couraça, que diz respeito à justiça, os calçados, que diz respeito ao evangelho, o escudo, que diz respeito à fé, e nós paramos aí na fé, e nós precisamos ter fé e aprender a usar a fé. Que a fé que representa o escudo, nós precisamos aprender a usar o escudo da fé. O capacete, que diz respeito à salvação, e a espada, que diz respeito à palavra da verdade. Então, vamos já pensar aqui rapidamente em relação à primeira peça, que é o cinto, né? Que é a verdade de Deus. Está no versículo 4. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. A segunda peça, que é a justiça, que corresponde à couraça, e como nós falamos, era uma peça de couro forte, colocada aqui na frente, que protegia todas essas partes aqui sensíveis. E lembramos que nós falamos da justiça imputada, né, e a justiça prática. Nós fomos declarados justos em Cristo Jesus. Essa é a justiça imputada. Mas nós temos que viver em justiça, temos que fazer o que é certo, o que é correto, o tratamento adequado. E dessa forma nós estamos nos vestindo da armadura de Deus. Vimos a terceira peça, que foi o Evangelho da Paz, que corresponde ao calçado. No versículo 15 diz: calçai os pés com a preparação do Evangelho da Paz. Então, quando a gente prega o Evangelho, nós estamos utilizando e nos revestindo dessa peça importante. Por isso que nós não devemos ter medo nem receio de evangelizar, como que se o inimigo viesse se vingar da gente por conta disso. Nada. A Bíblia diz que o inimigo já foi destruído. Jesus já amarrou a Satanás. Então nós temos essa autoridade para invadir o seu campo e resgatar essas vidas para o Senhor. O inimigo às vezes se levanta sim, mas ele se levanta já como um derrotado. E é aí que está. Nós precisamos ter a consciência do limite do diabo. Porque algumas pessoas às vezes colocam o diabo como um contraponto a Deus, como se tivesse o mesmo poder que Deus tem para se opor a ele. De maneira nenhuma. O poder de Deus é incomparável. E ele só vai até... a gente vê até na própria Bíblia, né, que ele é digamos, até um servo assim de Deus, no sentido de que ele não é? É Deus que manda. Né? A gente vê até na própria história de Jó. Mas você fez isso. Tá bom. Vai lá então, faz isso, mas não tira a vida dele. E de fato, o diabo não tira. Então a gente vê que ele é um pau mandado. Não é não, pastor?
É um pau amarrado, né? Perverso, maligno, um destruidor, e a gente tem que ter cuidado com ele, sim, porque a Bíblia diz que o Sim, diabo anda em derredor como leão que sim. ruge, procurando alguém para devorar. Então, se o cristão, se o crente, ele está dando brechas, Uhum. ele está negligenciando, ele não está em sintonia com Deus. Se a palavra está perdida dentro de casa, Eita. aí o inimigo, ele Vai com força, né, pastor? vai com força. É, e a gente precisa Mas entender também, como o senhor disse, trazer essa consciência dos limites que o próprio Deus. Por isso, mais uma vez, que as nossas ferramentas têm que ser, né, a as palavra ferramentas de e Deus. tudo isso que estamos falando aqui, para que Uhum. nós possamos nos proteger, né, enfim, de tudo isso que ele lança para nos destruir, para nos distrair, para nos tirar, né, da plena vontade de Deus. Nós não podemos subestimar o inimigo, Aham. mas também não podemos atribuir a ele É uma, sim. esse poder que algumas pessoas colocam que tem. Ele é muito estratégico e a estratégia dele está bem definida, ela é articulada no mundo todo, cultura, política e a Sim, sociedade de uma maneira geral. verdade. As coisas que nós vemos evoluindo, né, como contrário à palavra de Deus. Isso tudo são estratégias do inimigo. Né? Eu me lembro que essa questão de ideologia de gênero, né? Essa questão da homossexualidade, a gente via alguns filmes antigos, tão inocente, o homem se vestia de mulher, os trapalhões tinham muito isso, mas já com um ensino ali, já com a Verdade, mensagem verdade. sendo transmitida ali. Isso foi evoluindo ao ponto de ser totalmente escancarado. Exposto e tudo mais, né? Perfeitamente. Virar lei, enfim. Isso. Então a gente vê que a própria família, né, ela está sendo. Há uma estratégia de desconstrução da família. Verdade. Não é acaso, não foi por uma coincidência, não foi foi uma coisa pensada. O inimigo ele é estratégico, mas não podemos esquecer que Deus está no controle Amém. de tudo e tudo está convergindo para o cumprimento do plano de Deus. Amém. Deus é soberano e está no controle de todas as coisas. Mas nós não podemos vacilar, não podemos baixar a guarda. Não, já que Deus pode tudo, então eu vou cruzar meus braços de maneira nenhuma. Nós estamos numa batalha espiritual. Né? Devemos lembrar aquela história de Eliseu e o servo, quando o servo se acorda de manhã que vê a cidade cercada pelos inimigos, e aí ele teme, ele diz, e agora, Eliseu, estamos perdidos? Ele diz, não se perder, não. Maiores são os que estão do nosso lado do que os que estão do lado dele. Ou seja, Eliseu viu a batalha espiritual, e nessa batalha espiritual o número de guerreiros, de soldados valentes, de anjos valentes, o número do que está com Deus é muito maior e superior, não só em força, mas em número, do que o do inimigo. E aí Eliseu diz, fique calmo. Aí ele ora, Deus abre os olhos do servo e o servo pôde contemplar e ficar calmo. Então é isso que nós precisamos também contemplar. Né, que existe essa luta espiritual invisível, mas maior é quem está Amém. do nosso lado. Amém. Os anjos de Deus, eles acampam-se ao nosso redor e nos livram de todo o mal. E com certeza essa é uma verdade fundamental. E aí daqui a pouco nós vamos entrar na questão da oração e nós vamos ver a importância de nós orarmos preventivamente. Né? A oração do Pai Nosso, Jesus diz, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Isso é um exemplo de oração preventiva. Porque muitas vezes a gente só ora quando o mal já está se instalando. Não é? A gente só ora quando a situação está ruim, né? Quando o sofrimento bate à nossa porta. E isso me faz lembrar de Jabez, né? Jabez, a história dele é fantástica, né? É aquele que parou a genealogia para citá-lo, né? É isso? Isso. Eu acho lindo também. É lindo. Porque ele tinha tudo para não ser nada. Né? Começa com um nome, que significa dor, sofrimento, colocado pela mãe, porque um parto já é sofrido por natureza, principalmente na época, que era o parto natural, já era sofrido. E deve ter acontecido alguma coisa em que o parto saiu do normal e ela sofreu muito. Sofreu tanto
que ela materializou esse sofrimento colocando o nome do filho de Jabez, do sofrimento. E naquela cultura, o nome tinha um peso de futuro. Muito grande, sim. Né? Tinha um peso de futuro. E só que ele cresce, ele com certeza ouviu a palavra de Deus, ouviu sobre Deus, a história do Senhor, que muda vidas, que não tem caso perdido, o Deus que pode todas as coisas, o Deus do milagre. Certamente ele escutou todas essas histórias. Sim. E aí ele fez algo que todos nós podemos fazer, ele orou. E a oração dele é fantástica, né? Infelizmente, algumas pessoas não sabem orar. E a gente aprende com Jabez, aprende com esses homens do Velho Testamento. É interessante, nós precisamos estudar as orações dos homens e mulheres do Velho Testamento. Verdade. Né? E aí ele pede, Senhor, me abençoa. Essa é uma oração que todos nós fazemos. Mas aí ele vai além e diz assim, me dá mais terras. Veja... Na economia de agricultura, de pecuária, ter mais terra é um fator importante de prosperidade. Sim. Então ele está sendo tão objetivo. Ele diz, Senhor, me dá mais terras. Senhor, não me deixe sofrer e não deixe que o mal venha sobre a minha vida. Veja a dimensão da oração. Ele pede a bênção, ele pede por prosperidade, ele pede para que o Senhor não permita que o sofrimento venha atingir a sua vida e que o Senhor livrasse do mal. E aí, como é que começa o texto? Foi Jabez o mais ilustre da sua família. Então, aquele que tinha tudo para não ser nada se transformou no homem mais ilustre da família. Resultado de quê? Resultado de uma oração. De oração. Resultado de oração. É como a oração de Jacó também, não é? Jacó, Deus manda ele voltar para a terra dele e ele obedece e chega perto da região onde o seu irmão Esaú estava e Esaú toma conhecimento de que Jacó estava chegando, ele reúne 400 homens. Esaú foi para o encontro de Jacó para fazer uma celebração de família. Não, ele foi para matar Jacó. Porque ele guardou esse ódio de Jacó durante muito tempo. Quando o pai estava vivo, ele se consolava da seguinte forma: quando o pai morreu, eu mato ele. Quando a mãe tomou conhecimento, manda Jacó se mandar daqui. E Jacó vai. E aí, em obediência a Deus, ele volta. E quando Jacó tem humildade, né? Eu acho muito bonito, porque a volta de Jacó é muito humilde, né? Quando ele sabe que Esaú está vendo 400 homens, veja, são duas coisas extraordinárias. Ele divide a família, né? Vai para um lado, vai para... Ele usa de estratégia. Ele usa de estratégia. Mesmo recebendo a palavra de Deus, mas ele... Se ele matar a gente, não mata todo mundo, fica alguns vivos. E é interessante que é uma das coisas que a gente aprende quando lê os reis de Israel, de Judá. Eram homens, alguns deles, que temiam a Deus, mas usavam de planejamento e estratégia. Nós temos que confiar em Deus, sim, 100% confiar em Deus, mas nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que ter planejamento, nós temos que ter estratégia, nós temos que ter ação. E foi isso que Jacó fez. Ele separou... Obedeceu, né? Voltou, mas... Ele separa o bando e ele instrui, ele separa presentes. Olha aí a técnica do presente, a estratégia do presente. E ele prepara os seus servos. Olha, quando vocês chegarem diante de Esaú, vocês se ajoelham, você chamou de Senhor, você diz assim, olha aqui o presente que o seu irmão trouxe, que mandou para você, olha, já vai quebrantando o coração. E aí ele faz o que todos nós podemos fazer, o que Jabez fez, orar. E ele ora, a oração de Jacó é muito interessante. Ele diz, Senhor, eu estou aqui porque o Senhor mandou. E olha, isso aqui é uma lição tão importante, porque quando a gente está fazendo a vontade de Deus, isso não significa que nós vamos ter a eliminação dos problemas. Não. Mesmo fazendo a vontade de Deus, nós vamos passar por problemas. E aí Jacó está diante de um grande problema. E ele disse, eu estou aqui porque o Senhor mandou.
mas eu estou com medo. Veja a sinceridade, a humildade dele. Sim. E ele pede que Deus o livrasse da morte e protegesse a sua família. E Deus ouviu, Deus atendeu, Deus abençoou. E ele foi vitorioso. Então nós vemos aí essa bênção de que a vida é cheia de batalhas espirituais. Tudo isso são batalhas espirituais. Né? Verdade. Jabez enfrentou uma batalha espiritual muito grande, que era de, por conta da sua origem, não ser nada, não ser ninguém. Mas ele vence, confiando em Deus e usando esse recurso que Deus nos deu, nos dá, que é o recurso da oração, que é um instrumento que Deus usa para nos abençoar. Né? Esse é um meio de graça espetacular. Verdade. Bom, aí tudo isso aí dentro do escudo do Evangelho da Paz, que nós temos que evangelizar, e essa é uma peça da armadura. E aí vem a quarta peça, que é a fé. Né? A fé é a confiança incondicional em Deus, que equivale ao escudo. E nós citamos também o sermão de Spurgeon, quando ele fala 4 coisas sobre a fé. Ele diz que a fé protege totalmente o cristão, é a fé que protege. A fé recebe os golpes sem recuar. Né? Ter fé não significa que não vai ter golpe, vai. Verdade. Né? A fé precisa ser forte e genuína, que ela tem que ser fundamentada na palavra de Deus, e a fé deve ser usada com sabedoria. Não basta ter fé, é preciso saber usá-la. Verdade. E seguindo, aí vemos a quinta lição de Spurgeon. Spurgeon diz que a fé é nossa honra e glória em Cristo. Assim como o escudo do guerreiro trazia o brasão da sua família, então naquela época os soldados levavam o escudo e no escudo tinha um brasão que correspondia à família. Às vezes era uma águia, um leão, um tigre e assim por diante. Né? O brasão do crente é a cruz de Cristo. Eita, glória. Nós usamos o escudo. Sim. E esse escudo também tem um brasão. E o brasão é a cruz de Cristo. Amém. E a cruz de Cristo é a base de tudo, né? Porque foi na cruz que Jesus pagou a nossa dívida, assumiu a nossa culpa, nos libertou, envergonhou a Satanás, venceu ao diabo lá na cruz. É por isso que Paulo diz, olha, eu decidi nada saber, a não ser Cristo crucificado, que é a maior sabedoria que uma pessoa pode atingir e adquirir. O brasão dos filhos de Deus é a cruz de Cristo. No céu, o escudo da fé será um testemunho eterno das lutas vencidas e da fidelidade de Deus em cada combate. E aí chegamos à quinta peça da armadura, na parte 17, na parte A. Né? Tomai também o capacete da salvação. da salvação. Ou seja, a salvação corresponde ao capacete, o capacete corresponde à salvação. E a salvação é a certeza da libertação completa em Cristo Jesus. A libertação passada, que corresponde à justificação, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. A libertação presente, que diz respeito à santificação, que é um processo, estamos nela. É verdade. Processo de aperfeiçoamento. Por isso que a gente volta à questão da igreja. Igreja de Corinto, igreja cheia de pecados, mas era a igreja de Deus. Não tem igreja perfeita hoje, só vai ter lá em cima. Por isso que nós devemos ter maturidade de saber lidar com as situações adversas. E a libertação futura, que é a glorificação. Aí sim, que é a perfeição. Como capacete, a certeza da salvação protege a mente dos desesperos e das mentiras do inimigo. Porque o inimigo ele tenta semear a dúvida se somos ou não somos salvos. Né? E eu tenho tido assim, algumas situações que a pessoa diz, eu não tenho certeza se eu sou salvo. Por quê? Assim, eu pergunto, por quê? Porque eu peco. Sim, mas todos nós pecamos, infelizmente. Nós pecamos, faz parte da natureza. Uma coisa é pecar como uma situação pontual, outra coisa é viver em pecado. Se uma pessoa vive em pecado, ela está demonstrando que não nasceu de novo. Mas se ela peca como uma eventualidade, ela se arrepende e Deus perdoa. Só que o problema está na reincidência. A reincidência do pecado é algo terrível. Mas todos nós somos reincidentes.
Todos nós. Uhum. Agora, maior é a reincidência da graça. Se o pecado é reincidente, a graça é muito mais. Mas não vai ser por Sim. conta de que a graça é reincidente que eu vou reincidir no pecado. Uhum. O que nós precisamos entender é que pecado confessado é pecado perdoado. E pecado perdoado é o pecado perdoado definitivamente. Deus não vai anular o perdão. Uhum. E eu gostaria de deixar bem claro isso para as pessoas que vão estar nos ouvindo. Sim. Aconteça o que acontecer, Deus não vai anular o perdão que ele já lhe deu. A palavra do Senhor diz que ele lança atrás das suas costas os nossos pecados. Ele não traz à memória, não traz de volta os nossos pecados. Como que se, não, eu reincidi, então esse perdão foi anulado e volta tudo novamente. Não, não volta. Você tem que lidar com o pecado atual, o pecado passado já foi perdoado, ponto final. Não deixa o diabo colocar coisa na sua cabeça, não. Não deixa colocar tristeza nem dúvida, não. Porque o diabo vai trabalhar com o nosso passado. Ele vai jogar dados inflamados, queria nos angustiar, jogar dúvidas se nós somos salvos ou não, por conta do nosso passado. Pediu perdão, o Senhor perdoou. E esse perdão é definitivo. Agora, trata com o pecado presente. E como é que se trata? O remédio para o pecado é a confissão. E a confissão que traz, quando ela é sincera e baseada nos méritos de Cristo, traz o perdão divino. 1 João 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo, né? Para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Veja a importância que é essa peça na armadura de Deus. É você saber que a sua salvação não depende de você, não, depende de Deus. A salvação é monergista nesse aspecto de que ela é de Deus. Tem um exemplo maior do que o de Paulo, né? Como é que Paulo se converte? Paulo estava no caminho de Damasco à procura de conhecer mais sobre Deus. Paulo estava no caminho de Damasco querendo um coração quebrantado na presença de Deus. Estava matando tudo e todos. Ele foi com gosto de sangue na boca, querendo destruir os crentes. E foi assim que Jesus apareceu a ele. Jesus aparece a Paulo no momento em que ele estava indo contra Jesus. Mas Jesus, ele é o Todo-Poderoso. Ele toma a iniciativa e transforma Paulo de uma maneira tão extraordinária e tão maravilhosa. Então, não esqueça que a sua salvação está nas mãos de Deus. E ele que começou a boa obra, é fiel para completar. Ele vai completar. Nós temos que depender dele. Amém. Meu do perdão, da somos graça. Somos muito dependentes do Senhor, né? Perfeitamente. Então, Deus é maravilhoso. Então, não esqueça de que essa batalha espiritual, o inimigo quer jogar os pecados passados. Né? Não se deixe levar, não. A sua salvação depende de Cristo, pelos méritos de Cristo. Jesus Cristo é o seu Senhor, é o seu Salvador. Você crê que a palavra do Senhor é verdade quando diz que aquele que crê tem a vida eterna? Então joga isso na cara de Satanás. Quando ele vier com essas acusações, tem que fazer como aquela criança. Arreda Satanás, está escrito. É verdade. Então tem que jogar, tem que usar o escudo da fé e jogar a certeza da salvação como uma arma importante. E aí vem a sexta peça. Pastor, só reiterando, toda essa questão do capacete, né? Eu vejo que, como o capacete aqui na nossa cabeça, eu entendo também que é uma peça muito fundamental para os nossos tempos, né? Onde nós vemos tantos problemas emocionais, onde a gente tem visto que... E tudo isso inicia aqui, né? Tá tudo aqui dentro da nossa cabeça. A importância de termos essas convicções, né? A importância de sabermos que somos separados, né, pelo Senhor, para que nós possamos literalmente proteger as nossas emoções, proteger a nossa mente. Né? Por isso que é importante a doutrina. Algumas pessoas têm até uma ojeriza esse nome doutrina. Mas a doutrina é o que é a verdade de Deus. Nós precisamos aprender a verdade de Deus para a nossa segurança
e para o enfrentamento contra as hostes de Satanás. Porque aí a sexta peça, né, que está no versículo 17, na parte A, que fala da espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, qual é a espada do Espírito? É a palavra de Deus. Mais uma vez, lembrando que nós não podemos perder a palavra na igreja, nem em casa, nem na nossa vida. Né? Algumas pessoas estão perdendo. E essa é a única arma ofensiva da armadura. Essa palavra é viva, é poderosa, ela é eficaz. Sim. E com ela que nós resistimos ao diabo, como Jesus fez lá no deserto, porque o diabo é astuto, né? Está lá Jesus em jejum. As pessoas pensam assim, eu estou jejuando, o diabo não vai chegar nem perto. Quem disse? Eita, Jesus estava jejuando 40 dias, ele foi lá. Perfeitamente. E foi aonde? No ponto em que Jesus estava fragilizado, que era a comida. Ele disse, manda essas pedras transformar em pães. Como o diabo ele é estratégico. Mas, e oportunista, né? E oportunista. Isso. Só que, voltando à palavra, já está derrotado, né? Jesus venceu. E ali naquele deserto, Jesus nos mostra como nós devemos vencer. Com a palavra. Por isso nós precisamos conhecer a palavra. Nós precisamos estar atentos que a igreja em que nós devemos fazer parte, ela deve ter as marcas da verdadeira igreja. E existem duas marcas da verdadeira igreja. Uma é a palavra, a pregação fiel das Escrituras. A pregação tem que ser o foco principal a pregação tem que ser o foco principal numa igreja. E o segundo são os sacramentos ministrados da maneira correta. Então, esses são os dois referenciais de uma igreja verdadeira. Né? A palavra é fundamental. Extremamente fundamental para a consolidação da nossa fé, para fortalecimento da nossa fé, o crescimento espiritual e a gente saber não se enganar com determinadas coisas, porque às vezes a gente acha que algumas coisas acontecem que não deveria acontecer, mas Jesus já disse que iria acontecer. Tem que ir para a palavra. Eu lhe confesso que não me escandalizo mais com nada, porque a palavra do Senhor diz que vai acontecer coisas terríveis no nosso meio, na sociedade, no mundo que nós estamos vivendo. Mas vamos nos espantar mais com o quê? Não devemos nem podemos nos espantar com nada, e nem com ninguém. Mas devemos fortalecer mais e mais a nossa fé, porque ele já nos advertiu. Aleluia. Né? E, pastor, o versículo 18 aí é muito forte também, né? Para adentrarmos aí na finalização de tudo isso. Quer ler? Nós vamos encontrar 4 mandamentos aí no versículo 18, Edja. Você pode ler, por gentileza? Sim. Orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto, com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Então nós já vimos. Como é que vamos vencer o diabo? Primeiro, nos revestindo da armadura de Deus. Sim. Aí tem que ter as 6 peças. E as 6 peças completas, não pode faltar nenhuma. Tem que ser as 6. Para estar protegido tem que ser tudo. Mas não é só armadura, tem que ter oração. Tem que ter pray. Tem que ter oração. Tem que ter joelho no chão. Né? Tem que colocar diante de Deus. E aí, nesse versículo 18, por incrível que pareça, nós temos 4 mandamentos. Primeiro mandamento, com toda oração. Sim, e todo o tempo, né? Orando o tempo todo. Isso, aí já é o segundo mandamento. O primeiro mandamento é com toda oração e súplica. E aqui Paulo nos chama uma vida de oração abrangente e completa. A expressão toda oração se refere a todos os tipos de oração. Aí vem a oração de adoração, vem a oração de confissão, vem a oração de intercessão, vem a oração de petição e vem a oração de ações de graças. Tudo isso são tipos de oração e que nós devemos colocá-la em prática. Amém. É tão interessante o Salmo 27, versículo 4, quando Davi diz, uma coisa peço ao Senhor. E a buscarei. E a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor
Todos os dias da minha vida. E contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu santo templo. É interessante que parece que são 3 pedidos, não é? Uhum. Habitar, Meditar. contemplar e meditar. Só que ele diz, uma coisa eu peço, porque é uma oração, mas com 3 características. Mas que tudo isso está dentro de uma coisa só. É buscar a presença de Deus. O que Davi queria era a presença de Deus. Veja aí, isso é um tipo de oração, que é uma oração de adoração, não é? Porque ele diz assim, que eu possa contemplar a beleza do Senhor. Veja, contemplar a beleza do Senhor é a gente refletir naquilo que Deus é. É importante nós lembrarmos do que Deus faz. Sim. E devemos adorar Deus pelo que Deus faz. Sim. Porque ele continua o mesmo. Verdade. Mas nós não podemos esquecer o que Deus é. E o que Deus é o fundamento para o que ele faz. E o que Deus é que vai garantir a nossa fé, a nossa integridade, a nossa salvação. Jeremias, quando ele passa aquela crise espiritual muito grande, ao ponto de desejar a morte, dizer, acabou a minha esperança. E aí chega num determinado momento, que aí eu vou usar uma palavra que você usou, ele tem uma atitude, ele se posiciona. E aí ele diz assim, eu quero trazer a memória que me dá esperança. Veja aí a postura dele, né? O posicionamento dele. E o que é que vai trazer a esperança para ele? As misericórdias do Senhor. São as causas de não ser consumidos, grande é a sua fidelidade, a bondade do Senhor. Então ele tem 3 atributos de Deus. Misericórdia, bondade e fidelidade. Amém. Então, quando nós meditamos naquilo que Deus é, aí nós vamos ter paz. Por quê? Quando a gente pensa que Deus é justiça, então nada que Deus faça vai ser injusto. Deus não vai cometer injustiça com ninguém. Quando a gente pensa no sofrimento humano, Deus permite, mas Deus permite porque Deus tem um propósito maior, tem um plano maior. Nós temos partido do pressuposto que Deus é bom. É verdade. Que Deus é misericordioso. E se ele está permitindo essa situação, ele tem o propósito como teve para Jó. Jó, depois que passou o que passou, ele diz, olha, antes eu te conhecia, De ouvir falar. mas agora os meus olhos Te veem. te veem. Olha que coisa extraordinária. Que revelação, isso. que experiência que ele teve, né? Perfeitamente. Então, as adversidades da vida, Deus sempre tem um propósito para nos trazer algo maior. E o que é maior do que conhecer a Deus? E a vida eterna é essa, né? É prosseguir em conhecer o Senhor. Então, esses tipos de oração tem que fazer parte da nossa vida. Confissão. Confissão é uma das orações mais importantes. Eu, pelo menos, pratico a confissão direto, Senhor, perdoa. Porque, veja só, antes de... Aqui mesmo, eu estava ali orando, Senhor, perdoa os meus pecados. Então, daquela oração para trás, os pecados estão tudo perdoados. Amém. Eu tenho consciência disso, não porque eu mereço, não porque o perdão é concedido a Deus por conta de qualquer bondade e merecimento meu, não, é pela sua graça. Então, eu tenho que tratar o meu pecado da agora em diante. E aí a oração de confissão é importante para nós não termos nenhuma ranhura na nossa intimidade, no nosso relacionamento. Tem que fazer uma dessa pelo menos uma vez por dia, né, pastor? No mínimo 10. 10 pastores e pão de noite. Aí valeu pelo dia. A Bíblia diz orar sem cessar. Eu entendo que a oração sem cessar inclui a confissão. Aí vem a intercessão, que é orar pelos outros. Nós podemos... Sim, verdade. Deixou isso bem claro, né? Nós não vamos nos preocupar somente conosco. O cristianismo se preocupa com o outro. As nossas petições, Jesus ensina que a gente tem que orar pelo pão de cada dia, para que o Senhor nos conceda. Interessante que Lutero, interpretando esse texto, ele diz que o pão de cada dia simboliza tudo aquilo que nos dá uma vida com dignidade. Aí inclui... uma moradia, inclui um bom emprego, inclui saúde e assim por diante. Esse pão ele é bem abrangente. Então nós temos que pedir
E uma outra coisa é a gratidão. Né? A gratidão Amém. que elimina a murmuração Verdade. e que é o reconhecimento do que Deus faz. Deus tem feito maravilhas no nosso meio. Se a gente parasse um pouquinho para pensar nos livramentos que Deus já nos deu. Meu Deus, muitos. Então, o livramento maior que é a salvação. Não é? Então, veja que a oração ela é dinâmica. E a oração realmente é o grande recurso que Deus dá para o crente. E nos conecta, né, pastor? Meu Deus, nos conecta a Ele. E nós vemos resultados. A oração tem que ser em nome do Senhor Jesus. E ele diz, tudo pedido em meu nome, crendo, recebereis, segundo a vontade de Deus. Então, quando Deus não dá do jeito que nós pedimos, é porque ele tem algo melhor para nós. Amém. Né? Sempre, verdade. Deus sempre. Deus Porque a sabe o que vontade é. dele é boa, perfeita e agradável, né? Perfeitamente. Então, essa palavra, aí ele diz assim, com oração e com súplica. E a palavra súplica dá uma ênfase à intensidade da oração. A oração é aquela expressão, né, que nós fazemos de uma maneira mais natural. Mas a súplica é aquela que sai lá de dentro, né? Quando a gente é como Ana ali, que está orando, e o sacerdote não compreende a dimensão espiritual, apesar de ser sacerdote. Sim. Infelizmente tem muita gente assim. Infelizmente. Tem muito sacerdote, pastor, que não entende a dimensão espiritual. E aí ela está orando, ele diz, o que você tem? Você está embriagada? Ó para aí. Aí ela disse, não, eu estou derramando a minha alma perante o Senhor. E Deus abençoa. Nós temos um exemplo. É por isso que a Bíblia manda a gente orar, manda a gente perseverar. Meu irmão, não desista, persevere, continue orando, que na hora certa Deus vai agir. Amém. Deus vai lhe abençoar. Deus vai lhe dar a vitória. Pode ter certeza disso, porque Deus é o Deus da vitória. Ele está cuidando de você. Eu fico impressionado com o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E o sentido é que Ele, Deus, não me faltará. Ele vai estar com você. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque o Senhor tu estás comigo. Está comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa na presença dos meus adversários, ou seja, a mesa da vitória. Unge a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. E aí o versículo 6, que eu amo também. Certamente bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todos eles. Interessante que o texto diz que a bondade de Deus é misericórdia. Certamente, ou seja, não tem dúvida, vai nos perseguir. Vai nos perseguir, então nós somos perseguidos pela bondade e pela misericórdia de Deus. Amém. E no dia que partirmos, vamos estar com o Senhor, que é incomparavelmente melhor. Então, a vida de oração não é fácil. E essa grande batalha espiritual, porque são duas coisas que o diabo quer destruir na vida da gente: palavra e oração. Ele quer nos afastar da palavra. Porque conseguindo isso, aí consegue o resto. Perfeito. Né? Perfeito. Tirando e nos afasta da palavra. Tirando a gente da leitura da palavra, da oração, o resto vai ser mais fácil. Bem mais fácil. Então nós não podemos abrir mão da oração. É esse grande recurso extraordinário, que não só de intimidade, porque a oração ela visa a intimidade, né? Quando Jesus ensina a oração do Pai Nosso, ele começa dizendo: Pai Nosso que estás nos céus. Só essa palavra Pai aí tem um significado de que a oração é uma conversa de filho para com o pai. E eles nunca tinham visto essa revelação antes no Antigo Testamento de Deus com paternidade, Perfeito. Né? Que Jesus introduz na Nova Aliança. É intimidade aí, não é um relacionamento. A oração é relacionamento. Não é um pedinte, um esmoléu que chega diante do rei para colocar suas necessidades e ter que passar por toda uma burocracia. Não, é um filho que chega para o pai com livre acesso. E esse livre acesso a gente tem por causa de Jesus, e coloca os seus desejos, as suas necessidades. E Deus tem o maior prazer em nos atender, nos socorrer, nos abençoar. Ele sabe das nossas necessidades e Ele tem todo o poder para suprir. Poder é uma coisa que não falta em Deus. Não falta não. Agora, não é só poder, né? Porque o poder é uma coisa extraordinária, mas é o amor, né? Então, é poder e amor. Isso me faz lembrar do leproso que chega para o Senhor e diz assim: Senhor,
eu sei que tu podes me curar, se tu quiseres. Ele não estava duvidando do poder de Deus, mas estava duvidando era do amor. Boa, pastor. Não duvide do amor e nem do poder. Ele é poderoso e ele quer te abençoar. Lá em Jeremias ele diz: eu que sei que o pensamento tem ao vosso respeito, pensamento de paz, não de mal, para vos dar o fim que desejais. Deus tem o melhor para a gente. Amém. Então a oração com esses 5 tipos, né, de adoração, confissão, intercessão, petição, ação de graça, e a súplica, que é aquela expressão da alma, que vem lá de dentro, das entranhas. Às vezes não é palavra nenhuma, às vezes é um gemido, às vezes é uma lágrima, e às vezes é o silêncio, que é bem audível aos olhos, aos ouvidos e ao coração de Deus. Verdade. Não, nós devemos lançar mão de toda forma legítima de oração, conforme a necessidade e o momento. Esse é o primeiro mandamento. Segundo mandamento, versículo 18. Orando em todo tempo no Espírito. Olha aí. Orando em todo tempo. Todo tempo significa em qualquer ocasião. Sim. E de forma contínua. Sim. Não apenas em momentos de crise ou cultos formais. E aqui vem uma lição. Antes de tudo, orar. Antes de tudo. Qualquer coisa que a gente for fazer, ora para começar, orar no meio, orar no fim. Está em oração constante, né? Vai sair de casa, ora para que Deus abençoe essa saída. Vai entrar no carro, no trânsito, e assim, está sempre orando. É comunhão com Deus, é relacionamento com Deus, é intimidade. Como no Salmo 91 diz, né? Ele dará ordem aos seus anjos ao teu respeito para te guardarem e te livrarem, né? Temos que orar. Então, essa oração em todo tempo, e orar antes de todas as coisas. Paulo está nos chamando a uma vida de comunhão constante com Deus, vivendo na presença dele. Agora, essa oração deve ser no Espírito. O que é que significa isso? Significa dependendo do Espírito Santo. Sendo guiado pelo Espírito Santo. Porque muitas vezes não sabemos orar, né? Perfeitamente. A Bíblia diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. A oração, ela é tão importante que é o ministério de Jesus e o ministério do Espírito Santo. Hoje, o que é que Jesus Cristo, uma das coisas que Jesus Cristo faz no céu, interceder por nós. E o que é que o Espírito Santo faz em nós? Intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Verdade. A intercessão é muito importante. A oração, ela é fundamental na vida cristã. Nós não podemos abrir mão da intercessão. E a oração, ela tem que ser no Espírito. Ou seja, nós precisamos ter a sensibilidade de sermos guiados pelo Espírito em oração. Por isso que, se você acorda de madrugada com vontade de orar por alguém, vá lá orando. É o Espírito Santo que está mandando. É o Espírito Santo que está querendo. Durante o dia mesmo, vem aquele desejo de orar, de fazer um pedido, colocar dentro do coloque. É o Espírito Santo. Nós temos que ter essa sensibilidade. É verdade. É orar no Espírito. Alguns acham que aqui está se referindo a línguas estranhas. Que aí seria orar em língua, seria orar no Espírito. Nesse texto aqui não tem a ver com isso. É mais com a direção e o guiar do Espírito Santo. Eu acredito na contemporaneidade de todos os dons, mas inclusive o dom de línguas, mas esse aqui não é isso que significa aqui. É a sensibilidade do Espírito Santo. É ser dirigido pelo o Espírito Santo. É uma pessoa, a pessoa da Trindade. Nós precisamos aprender a nos relacionar com o Espírito Santo. Ele é o conselheiro, ele é intercessor, ele é consolador, ele é guia, ele é mestre, ele é selo da salvação, ele é penhor da herança, é doador da vida, gerador dos frutos do Espírito, santificador, fortalecedor, iluminador. Olha, tanta coisa que o Espírito Santo faz. Amém. E nós estamos vivendo na dispensação do Espírito Santo. Jesus, ele diz, eu vou para os céus, vou para o Pai, mas eu não vou deixar vocês sós. Eu vou enviar o Consolador. Eu gosto que Jesus diz assim, é necessário, eu preciso ir, né, para que ele venha. E ele está aqui conosco. Aleluia. Então, essa sensibilidade, a gente precisa ouvir, deixar se guiar. O Espírito Santo fala com a gente, né? Fala e nos impulsiona, nos dá aquela direção, aqueles insights, né? Só que nós, às vezes a gente endurece o coração. Não tem uma coisa que a gente sente
para fazer, para dizer. E quando a gente faz e diz, é bênção. Quando a gente não faz, não diz, a gente fica, mas eu poderia ter. E seria tão importante. O Espírito Santo, essa intimidade que o crente deve desenvolver com o Espírito Santo, que muitas vezes a gente endurece o coração, apaga o Espírito e não dá voz ao Espírito de Deus. Deus fala pela palavra, fundamental, não é? Mas ele fala através do Espírito Santo também, não é? E essa intimidade nós devemos desenvolver com o Espírito Santo. O terceiro mandamento, aí no versículo 18, vigiando com toda a perseverança e súplica. A parte C. A vigilância aqui é um chamado de atenção espiritual contínua, sem desânimo ou distração. Toda perseverança indica que a oração deve ser marcada por persistência. Nós não podemos deixar de vigiar. A Bíblia diz, vigiai e orai, né? E orai. A vigilância está primeiro. Vigia, terra. Joelho no chão. Jejum e oração. E o olho aberto. O olho aberto. Mesmo quando as respostas demoram diante das lutas, nós devemos intensificar as nossas orações. A oração perseverante é a que não desiste. A oração perseverante permanece firme como um guerreiro da batalha espiritual. Amém. Amém. E o quarto mandamento, aí no versículo 18, orar por todos os santos. Veja que coisa extraordinária. O cristianismo não é uma religião onde a pessoa vive isolada, como algumas religiões, principalmente religiões orientais, que valorizam muito a comunhão, aquela transcendência da pessoa com Deus e o desligar com os outros. Não, o cristianismo não é assim, não. O cristianismo é contato, é voltar-se para o outro, é estar com o outro, é aprender com o outro, é sofrer com o outro, é investir no outro, é cuidar uns dos outros, mesmo nos sofrendo, causando dor muitas vezes, mas é um processo de crescimento. Não é? E aqui o Senhor manda a gente orar. A oração não deve ser egoísta ou limitada apenas às próprias necessidades. Sim. Todos os santos significa orar pela igreja toda. Né? Orar pela igreja do Senhor, espalhado. Os missionários, os pastores que vivem numa batalha, numa luta espiritual muito grande. Verdade. Eu falo como pastor, não é fácil ser pastor, porque são tantas situações. Né? Em um dia, você celebra a vida através do nascimento de uma criança. E no mesmo dia, você está no velório. Tá no velório. É um sentimento, meu Deus, terrível, mas faz parte da vida. Não é fácil a vida do pastor, do missionário, da missionária, do líder da igreja. Nós precisamos ter muita maturidade. Né? Tem uma coisa que eu aprendi, Edson, que serve não somente para mim, mas para todo mundo que se preocupa com os outros. É que os problemas dos outros são nossos para interceder, não para carregar. Bom. Então, porque se a gente carrega, não dá conta de carregar os nossos. Eu não estou dando nem de levar o meu, estou transferindo todo dia para Jesus. Perfeitamente. Quando nós agimos assim, a gente intercede, a gente ora pelos outros. Mas carregar não. E carregar é assumir uma responsabilidade, uma carga emocional que cabe a Cristo. Quando ele diz assim, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve, se está pesado é porque não é o dele. Verdade. Ele não se contradiz. Se está pesado, não é o dele. É verdade. Então, nós precisamos aprender a colocar diante dele e descansar nele. Porque ele é quem cuida da sua igreja. Ele é quem cuida da sua igreja. Ele é quem cuida da nossa família. Amém. Quando nós passamos aquele sofrimento muito grande, eu dizia sempre para minha esposa, Aninha, esse menino eu consagrei a Deus, é de Deus. Então, é Deus quem vai dar a direção. Durma em paz. Imagine, uma vez eu estava em Aracaju fazendo uma pregação sobre ansiedade, né? E eu falando que
você ficar preocupado não adianta nada. Aí uma senhora pediu a palavra e disse assim: olha, é verdade, porque o meu filho saiu para casa da namorada e geralmente ele chegava 10 horas. Deu 11 horas, ele não chegou, deu meia-noite, eu já estava doida, estava Meu muito Deus. aperreado. Já estava de arrancar os cabelos. Aí quando foi meia-noite e um quebrado, ele chega de boa. Aí, meu menino, o que você tá? Não, mãe, eu estava na casa da namorada que ela estava comemorando o aniversário de um parente, aí a gente demorou mais um Olha, pouquinho. e às vezes você tá lá se matando. A mãe se matando em casa e E ele ele de não, boa. e ele de boa. Então não adianta a gente se preocupar. Então, é Verdade. claro que existem responsabilidades, cuidados, tudo isso faz parte da vida. Mas não carregar isso, porque não Amém. cabe a nós carregarmos. Amém. Que bênção. Paulo nos ensina que a nossa oração deve ser completa em forma, ou seja, toda oração, Uhum. constante no tempo, ou seja, em todo o tempo, Uhum. profundamente espiritual, ou seja, no espírito, Sim. firme na prática, ou seja, com toda perseverança, Uhum. e ampla no alcance, ou seja, por todos os santos. Eita. Deus é bom demais. Deus é bom demais. Pastor, chegamos ao fim desse estudo aí de Efésios, pelo menos da armadura, né? A armadura e a Mas, oração. mas temos. Efésios é uma epístola maravilhosa, é uma carta tremenda. Amo demais. E em breve vamos marcar para falar sobre os atributos de Deus, né? Que são muitos, mas Muitos. a gente vai selecionar aí uns 7, talvez, para falarmos, né? Então, meus irmãos, espero que vocês tenham sido edificados. Enquanto o senhor estava até falando, lembrei de Jó, né? Quando ele diz: é certo que por fim, né, o meu Redentor se levantará. Uhum. Então, por mais que Jó também tenha sido abalado ali na fé dele, nós percebemos que lá no fundo ele cria e ele confiava e sabia que o Senhor faria tudo novamente, tanto é que fez, né? E então, irmãos, estamos deixando aí esse estudo da carta, pelo menos da capítulo 6 de Efésios, que fala sobre a armadura. Quero pedir ao pastor também para que nós possamos orar por todos vocês que ficaram conosco aqui até o final desse episódio. E quero até saber de vocês, se vocês estão gostando desses estudos, se vocês estão gostando dessas séries, estão gostando desse novo movimento que estamos trazendo aqui para o canal. É muito importante para a gente saber, ter esse feedback, né, de vocês. Então, pastor, vamos orar por essas bênçãos, por esses Amém. santos, né, que ficaram conosco aqui até o final do episódio. Amém. Pai, nós queremos te agradecer pela tua bondade, graça, Amém. amor e misericórdia. Agradecer pela tua sabedoria e soberania, como o Senhor tem cuidado de nós. Amém. E pedir, ó Deus, que o Senhor haja, que o Senhor intervenha, que o Senhor venha nos dar a vitória em todas as demandas da nossa vida. Sabemos que o inimigo é astuto e se levanta como leão, procurando para devorar, porque a sua missão, a sua natureza é matar, roubar e destruir. Mas o Senhor que está em nós é muito mais poderoso e já nos garantiu a vitória. Dá-nos discernimento, ó Pai. Todos que estão nos ouvindo, dá discernimento se essa situação que está sendo vivida é uma situação circunstancial ou é espiritual. Sendo espiritual, Senhor, dá todas as condições para que esses irmãos possam agir com o escudo da fé, com a palavra do Espírito e vencer e destruir toda a obra maligna, Pai. Cobre-nos com teu precioso sangue e acampa, Senhor, constantemente os teus anjos na nossa vida, pois nós oramos em nome de Jesus. Amém. Pastor Edson, muito obrigada por mais uma vez, pela sua disponibilidade de ter vindo aqui e abençoar os irmãos com esse estudo. Amém. Glória a Deus. Irmãos, obrigada também a vocês que ficaram conosco aqui até o final desse episódio. Sei que foi um capítulo aí abençoado que destrinchamos, né? Parte por parte da armadura de Deus. Hoje demos aí uma recapitulada do primeiro episódio, que inclusive está aqui na descrição, e também falamos aí das duas últimas peças que ficaram faltando, né? Que foi o capacete e a espada.
Então, que nós possamos permanecer orando, vigiando e orando. E lendo a palavra de Deus, porque precisamos, né, alimentar o nosso espírito. Deus abençoe vocês. Não se esqueçam de se inscrever aqui no nosso canal. Deixe o seu like aqui também, nos ajude a levar essa palavra, né, ainda mais longe. Deus abençoe vocês. Como vocês já sabem, até na vista.